Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Omni Talks, nosso programa que promove conversas relevantes sobre tecnologia, TI, negócios e os grandes temas que impactam o dia a dia das empresas. Eu sou a Tassiana Ramos, do time de marketing da Omni, e estou aqui hoje com meu colega Leonardo Coelho e com o Rogério Camorani, líder do nosso time de soluções fiscais. Eles vão conduzir essa entrevista comigo hoje, aqui no programa. Hoje o nosso tema é extremamente estratégico e atual. A nova tributação já está em curso. Como preparar sua empresa para o pós-2026? A reforma tributária é um processo que se estende por vários anos, com muitas mudanças, testes, obrigações acessórias e impactos operacionais que exigem planejamento desde já, ou melhor, desde ontem. Vamos discutir o panorama das mudanças deste ano e o que as empresas já precisam se atentar em relação a 2027 em diante. Para nos ajudar a entender esse cenário, temos uma convidada mais que especial que acompanha de perto a regulamentação e a implementação prática da reforma tributária nas empresas. Aqui com a gente está a Meire Rustiger, gerente tributária na Avalara, empresa que é uma referência global em tecnologia e compliance tributário. Meire, muito obrigada pela sua presença. É um prazer ter você aqui com a gente no Omni Talks. Obrigada, eu agradeço o convite da Omni e vamos lá, bater esse papo aí, desbravar um pouquinho aí os desafios que a gente tem. Já temos, né, desde o ano passado Sim, e continua agora ao longo desse período de transição aí da reforma. sim, com certeza. E para a gente começar, eu gostaria de pedir que você trouxesse uma visão geral do cenário de 2026. Né? Em que momento da reforma tributária as empresas estão exatamente? O que vai mudar de fato a partir deste ano, conforme a lei? Tá. É um tema bastante interessante quando a gente fala de reforma, né? E eu gosto de ponderar isso no início, que a reforma tributária ela não abrange só a área tributária, né? Ela é uma reforma bastante profunda e a gente vai falar ao longo disso, que envolve diversos departamentos. Então, é uma mudança bastante profunda aí. E bom a gente atentar que isso começou em 2025, efetivamente entra já em período de teste a partir de 2026. A gente tem um período bastante longo de tempo de transição até 2032, né? Então a gente vai conviver com os dois regimes, né? O antigo, que vai gradativamente diminuindo, para o atual até 2032. Então isso é um período bastante longo, se a gente pensar em termos de transição, né? E efetivamente, de forma prática, a partir de 2026 já é um ano considerado ano de testes. Então a gente tem uma tributação em uma alíquota teste de CBS e IBS de 0,9 e 0,1, e que serve para a gente calibrar os sistemas, calibrar a questão da emissão das notas, calibrar a questão da pré-apuração assistida. Então, já é um período de testes, mas um teste já valendo, porque é importante observar os prazos, né, para que a gente não deixe de fazer essas indicações, sob pena de ter que recolher esses tributos mesmo nas alíquotas de teste. Então, é um ano assim extremamente estratégico em termos de adequação de todos os sistemas, né? Então, 2026 diria assim que é um ano é, extremamente importante, porque 2027 a gente já começa vida real aí com o CBS, né? Meire, como você disse, né, muitas empresas, né, ainda enxergam 2026 como justamente esse ano de testes, né, já que o Uhum. CBS e BS não vão ser recolhidos ou cobrados efetivamente, né? Por que essa visão ela pode ser perigosa e o que acontece, né, com quem deixar para reagir depois? Sim. Então, Leonardo, é um ano de teste, é teste, mas é um teste meio que vida real, vamos falar assim, né? Assim,
Em tese, era para já ser obrigado e as notas até travarem sem a indicação de CBS e IBS a partir de janeiro. A gente teve aí um ato conjunto da Receita Federal e do Comitê Gestor, e que disse que não, as notas não deixariam de ser validadas sem essa indicação, né? E não seriam autuados até o primeiro dia do quarto mês subsequente à edição do regulamento do IBS-CBS. Esse regulamento não saiu ainda, tá? Mas isso vai acontecer ao longo de 2026. Então, a gente vai ter essa obrigatoriedade de fato, e essa exigência e até a previsão de penalidade, caso não se coloque a informação dessas alíquotas testes. Então, para eu colocar, e também não é colocar a alíquota 0901 e ok. Dentro da Lei Complementar 214, a gente tem vários produtos e serviços que têm tributação diferenciada, ou mesmo operações. Então, a gente tem alíquota reduzida a zero, a gente tem alíquota reduzida a 60%, a gente tem diferimento, a gente tem imunidades, e todo esse mapeamento tem que ser feito. Então, não é simplesmente eu cravar a alíquota de 0901 e ok, porque qual é a intenção com esse período de teste? A intenção primeira é a validação dos campos, porque a gente sabe que não é um campo só. Quem está na área de tecnologia sabe a quantidade de campos a mais que a gente trouxe aí, porque são regras de validação, um tem que fazer menção ao outro, então são muitos campos que foram criados, tanto na nota de produto como na nota de serviço, então isso é importante. E para o fisco é importante também saber o quanto terá de arrecadação com relação à CBS a partir de 2027. Isso para efeito do quê? De calibração de alíquota pelo lado do fisco, pelo lado do legislador. Então, ele é um ano de teste para sistemas, é um ano de teste para o governo, para o sistema de pré-apuração assistida, que a gente sabe que também já vai começar em 2026, sem efeito para recolhimento, mas para saber se a questão dos créditos e débitos estão entrando efetivamente direito aí na apuração do contribuinte. Então, é um ano de teste, mas não é um ano para eu, vou testar se eu quiser, vamos dizer assim. É obrigatório, né? Então, a partir do momento que eu tiver já, a partir do regulamento, né, o primeiro dia do quarto mês subsequente, essas informações serão obrigatórias, então eu não posso deixar de fazer. Eu vou testar se eu quiser, não. É um teste, mas é um teste obrigatório. Ô, Meire, tem uma questão que eu tenho ouvido de alguns clientes e não clientes, pessoal de fora, que estão dizendo o seguinte: ainda vai aprovar isso assim, em abril, no quarto mês, mas isso provavelmente para maio, e eles estão deixando isso para fazer lá na frente, né? Nós estamos em fevereiro, março e abril. Não, mas se sair, vai sair só em junho. Qual é o risco que ele corre nesse momento, ele pensando dessa forma, deixar para fazer aquela coisa? Não, vai empurrar, eu vou empurrar mais um pouco. Qual é o risco? O risco é você não conseguir emitir nota, que é a pior coisa que pode acontecer, né? Só isso. Isso é muito grave, né? Porque sem faturamento a empresa não sobrevive. Então, assim, não é uma coisa que a gente pode deixar. Esse mapeamento é importantíssimo. A questão do mapeamento dos campos na parte da tecnologia, da emissão das notas, é extremamente relevante. É extremamente relevante o contribuinte também estar atento à ampliação do fato gerador. Eu não estou falando de uma troca na reforma tributária, assim, para eu deixar assim de forma clara, eu não estou falando da troca do nome de tributo. PIS e COFINS virou CBS, ICMS e ISS virou IBS. Não é só isso. Eles vêm para substituir, mas houve uma ampliação do fato gerador, né? Então a gente fala aí de operações que não tinham tributação de ISS, por exemplo, locação de imóveis, locação de bens móveis, né, veículos que não tinha ISS, vai passar a ter IBS, CBS. Então, eu tenho uma ampliação de fato gerador, eu tenho uma ampliação de campos a colocar na nota fiscal, a popular na nota fiscal. Então, Rogério, se eu deixar isso para ver, em maio, em junho, eu corro o risco de não conseguir emitir nota.
né, o meu sistema não estar adequado. A gente sabe que o maior problema hoje na emissão das notas está nas notas fiscais de serviços. Eu acho que a parte de mercadoria ela está mais estável, o sistema está mais estabilizado. Na nota de serviço, a gente tem um problema maior, porque são 5.000 e tantas prefeituras, né, e sistemas. A gente tem a questão da adequação do padrão nacional, mas a gente sabe que isso está sendo um processo bastante difícil, porque numa nota de serviço eu tenho 3 códigos para colocar, né, o código do padrão nacional, o código de serviço da prefeitura e a NBS. Então, veja, se eu deixar para pensar nisso em maio, em abril, eu já estou atrasado. Na verdade, assim, esse mapeamento, ele deveria ter sido feito, né? Deve ter sido feito em 2025, então quem não o fez está atrasado, e agora já começar a testar de fato para quando chegar essa obrigatoriedade, tá ok, né? A gente não aposta muito em muitas prorrogações, a gente viu que o fisco segurou, o legislador segurou até o final lá de dezembro, e eu acredito que essa prorrogação só tenha sido feita também porque se viu que se está com problema nas validações, principalmente das prefeituras. Mas a gente não pode apostar nisso. E o risco é você ficar ou sem emitir nota, ou emitir nota de forma errada e sofrer uma penalidade, né? Então, em termos de compliance, isso tem que começar a ser feito urgentemente. Se não começou ainda, né? Se não começou, já está atrasado. Sim, né? com certeza. Você, inclusive, fala, né, desse mapeamento, né, que é o que as empresas já deveriam ter começado a fazer em 2025, né, antes mesmo de Sim. 2026. E na sua visão, olhando para o mercado hoje, para os clientes da Valara, além desse mapeamento, você percebe mais atraso ou falta de preparação das empresas em outro ponto, em algum outro processo? Eu acho assim, tem muitas empresas já usando, já testando, algumas já efetivamente até destacando IBS e CBS com a utilização dos benefícios que tenha, das alíquotas reduzidas, e assim, o cenário que a gente vê é que assim, muitas empresas estão adequadas. Agora, a preocupação maior, de repente, com as empresas menores, que têm menos estrutura, né? As empresas maiores, eu acho que em 2025 já era uma preocupação, então a gente vê as empresas que usam grandes ERPs já estão preparadas, esses mapeamentos já vinham sendo feitos. Agora, talvez as empresas menores que sofram mais aí com essa necessidade, né? Agora, Meire, até pensando, né, a gente está falando deste ano, né, que é desse ano de testes, mas pensando um pouco mais para frente, né, o que muda de forma mais contundente a partir de 2027, né? Quais são as viradas de chave aí que você destacaria e que as empresas precisam, né, já ficar atentas o quanto antes, né, para o que vem por aí ainda, né? 2027 a gente já começa com um pedaço da vida real, né? Porque IBS ainda ficam nas alíquotas de zero. Aí vai mudar um pouquinho, porque assim, esse ano o IBS, o destaque é só no campo de IBS estadual, vai ser 0,1. A partir do ano que vem vai ser 0,05 municipal e 0,05 estadual, mas também vai ser diminuído da alíquota do CBS e ainda não mexe em nada com o ICMS e ISS. Mas em 2027 acaba PIS e COFINS e efetivamente entra CBS, tá? A alíquota do CBS aí para efeito de tributação. Então, essa é uma modificação. Então, é importante que entre a CBS, cai PIS e COFINS. Aí, lógico, as empresas que tiverem crédito de PIS e COFINS também tem que verificar todo o trâmite que tem aí nessa transição. Tem o início da cobrança do imposto seletivo, né? Que também é importante. O imposto seletivo, ele é aquele imposto que vai ser cobrado sobre as mercadorias que causam danos à saúde ou ao meio ambiente, então tem uma lista
de produtos, né, que vão ser sujeitos ao imposto seletivo. O imposto seletivo, basicamente, quem tem que se preocupar com ele são as indústrias e os importadores, e ele é um imposto monofásico, ele vai incidir uma vez só, não há o que se falar em crédito e débito, e aí ok, tá? O IPI também vai ter alíquota zerada, né, exceto para aqueles bens que sejam também produzidos na Zona Franca de Manaus, que também é uma mudança substancial. A pré-apuração assistida já vai tá vigorando. Entra o split payment, efetivamente, a partir de 2027, possivelmente, mas eles iniciam somente nas transações B2B. Então, também para consumidor, a gente ainda tem um tempo. Basicamente é isso, bastante coisa, né? Bastante coisa. Com certeza. A gente tem um ano aí, 2027 vai ser um ano emocionante, né? Ô, Tem bastante coisa aí. Meire, me levantou uma questão aqui. Algumas empresas, independente do seu porte, tem até uma RP, a parte de tecnologia lá dentro, mas ele tem algumas obrigações. Vou dar como exemplo: um SIAP, um FCI, até o bloco K, pelo volume ser, não é um volume grande, eles acabam fazendo esses processos manualmente, né? Uhum. Eu sei que daqui para frente tudo isso vai mudar, né? Existe o risco dele continuar querendo fazer esses processos com essa mudança da legislação, continuar fazendo isso manualmente? Dependendo do processo que ele está fazendo manual, ele pode ter risco sim, né? A gente sabe que os legados aí são sempre os problemas aí das empresas, né? Agora, é importante dizer que são coisas apartadas. A apuração do ICMS, o pagamento do ISS ainda vai continuar normal, da mesma forma que a gente faz até 2032. Então, a FD, ICMS, vai continuar. O que vai acontecer? Em 2033 vai cair, não vai ter mais. Mas essa obrigação acessória ainda vai existir. Eles não colocaram IBS e CBS dentro da FD, porque não faz sentido, porque não vai ter mais mesmo. Sim. Mas a gente tem um período de transição longo, né, Rogério? Então é importante que a empresa esteja adequada, se ela usa um sistema para fazer essas apurações, que essas apurações sejam feitas corretamente. Esses impostos continuam vigendo até 2032 e a gente sabe que tem 5 anos ainda para fiscalização. Então, é importante que ela mantenha isso. Eu acho que isso é o grande desafio da reforma tributária, porque a gente não está desligando um sistema e ligando o outro. A gente Sim, está ficando com os dois sistemas em pé, se a paralelo. gente, né, paralelo. Se a gente fala, e assim, o mais complicado hoje, em termos de, eu acho que de atualização, acaba sendo o ICMS, porque a gente tem 27 unidades de federação, com cada legislação, aí cada estado cuidando da sua norma. Isso vai continuar, tá? A legislação do ICMS e do ISS, ela não vai parar de mudar nesse período, ela pode mudar. E aí eu tenho que cuidar disso. Então, não só das obrigações acessórias, Rogério, mas eu tenho que cuidar também das atualizações que possa ter de uma mudança de uma alíquota de CMS, de uma alíquota de ISS. Tudo isso eu vou precisar continuar controlando, porque isso vai vigorar até 2032. Então, é um grande desafio aí para as empresas nesse sentido, não tenha dúvida. Tá? Assim, ao longo do tempo, né, se a gente pensar lá e ter uma visão para 2033, a tendência é de que fique muito mais simplificado, né? Se a apuração assistida ela funcionar bem, a gente aí inverte um pouco o processo, né? Ao invés do contribuinte apurar e oferecer essa apuração para a fiscalização, vai ser o contrário. A fiscalização faz a pré-apuração, te devolve similar ao que está acontecendo hoje com o imposto de renda pessoa física, te devolve. Claro que o contribuinte tem que fazer o cheque disso, e aí vai inverter o papel, né? É o contribuinte que vai fazer o cheque da apuração, os ajustes que se fizerem necessários e devolver
isso para a Receita Federal e para o Comitê Gestor. Esse período Tá. longo veio justamente por conta dos benefícios fiscais, né? A gente É. tem benefícios fiscais aí valendo até 2032, né? E isso foi pensando nas empresas. As empresas mudaram de lugar por conta de benefícios fiscais e, de repente, não tem mais esse benefício e eles fizeram um investimento para estar em outro local. Então, isso tudo foi pensado. Por isso que no início eu falei, olha, a reforma tributária ela não basicamente uma reforma só de tributos, ela é uma reforma que envolve, inclusive, uma logística da empresa de pensar, né? Será que vale a pena agora eu estar em tal estado, mais longe dos meus clientes, por conta de um benefício que em 2032 não existe mais, né? Lembrando que uma mudança substancial aí com relação ao ICMS e ISS e tal, é que IBS e CBS devido para o destino, né? E aí, né, a gente acaba com os benefícios fiscais que hoje a gente tem. Ah, uma indústria vai para um outro estado porque lá ela tem benefício e tal. Isso vai acabar. Então, acaba a guerra fiscal. Então, o que vem aí com a reforma tributária é até uma necessidade das empresas pensarem em termos de logística onde vale a pena ela estar. Porque às vezes o custo logístico compensava por conta de um benefício, e isso tudo vai acabar. Então, olha como é profunda a reforma tributária. Ela não É, é um. não era da época que, quando teve o SPED contábil, SPED fiscal, a parte eletrônica, né? Que foi uma mudança mesmo só de sistema, para entrega e tal, e agora não é só uma mudança, vou tirar de um e colocar no outro, né? E ainda assim foi uma mudança grande, né, Rogério? Se a gente pensar, Sim, porque sim. eu comecei na área fiscal, eu escriturava livro na caneta, tá? Então, em 87, né, a gente escriturava o livro na caneta. Eu tenho calo no dedo ainda de escriturar livro. Então, eu vivi toda essa mudança, né? Sistema eletrônico de processamento, se integra, depois nota eletrônica, depois toda essa parafernália. Mas a estrutura era a mesma. Era uma forma de eu apresentar a informação diferente, né? Antes eu datilografava uma GIA, depois eu comecei a mandar eletrônico. Mas a estrutura era a mesma. Hoje eu falo de uma mudança de fato gerador, eu falo uma mudança de para onde vai ser devido o tributo, eu falo de uma mudança da retenção, né, da tomada desse crédito no momento do pagamento. Então, veja, é muito mais profundo do que simplesmente um preenchimento de campo na nota. Né? Correto. Se fosse um preenchimento de campo na nota, estava fácil. Fácil. Certamente. Perfeito. Meire, em relação à formação de preços, o que as empresas precisam atentar neste ano de 2026, né, tendo em vista todas as mudanças que você falou aí anteriormente, você listou muito bem todas elas, que começam agora já em 2027? 2026, como a alíquota é teste ainda e quem cumprir as obrigações acessórias não terá que recolher imposto, a gente não fala de mudança nenhuma de custo, né? Então, é só uma informação e tal. A partir de 2027, eu já tenho a CBS, possivelmente numa alíquota de 8,7, 8,6, eles não colocaram ainda, que já entra no lugar do PIS e COFINS. Então, eu tenho que sentar e fazer conta com relação ao meu preço, ao preço que eu vou apresentar. Aí, 2027, a gente tem a CBS, formei preço e tal. 2027, IBS e CBS continua, né? 0,05, 0,05, mas também descontado da CBS, então não influi em custo. Então, eu vou assim para 2027 e 2028. Aí, 2029, final de 2028, eu também tenho que prestar atenção que em 2029, a partir de 2029, eu começo com um aumento gradual da alíquota de IBS e um decréscimo da alíquota do ICMS e ISS. Então, efetivamente, 2029, 30, 31 e 32 vai aumentando a alíquota do IBS e diminuindo o ICMS e ISS. E a diminuição dos benefícios fiscais também. Então, se a gente pensar assim, todos os anos, todo final de ano, eu vou ter uma virada aí de tributação e que eu tenho que pensar em preço. Então, eu também tenho que pensar em contratos de longo prazo, né? Então, como que eu vou fazer com essas contratações de longo prazo que eu tenha porventura hoje e que eu já fechei o preço até, sei lá, até 2, 3 anos?
Então, tudo isso eu tenho que pensar porque eu vou ter que repactuar. Muitas vezes eu vou ter que repactuar contrato por conta da minha mudança de preço. Então, tudo isso eu tenho que observar, né? Os ajustes são contínuos, né? Os ajustes são contínuos. Só uma questão. Tanto na venda quanto na compra, como é que fica as empresas que compram de Manaus, que tem Suprama, tem uma série de legislação, e quem vende de Manaus? Qual é a tua visão, dentro dessa nova legislação? Qual é o impacto que vai ter disso? Eu compro de Manaus ou eu estou em Manaus e vendo para os outros estados? Dentro da própria lei complementar, tem muitos benefícios para áreas de comércio lá na Zona Franca de Manaus, né? Então, ainda se tem isso, né? Então, é importante se mapear. Então, tem muitos benefícios ainda para essa região e benefícios, inclusive, para importação, para exportação. Então, isso continua, tá? As imunidades que tiver e muitos benefícios aí com relação à Zona Franca e com relação ao IPI também, né? O IPI, o que for produzido lá na Zona Franca, então vai ter uma alíquota de IPI, o restante vai estar zerado. Então, assim, tentou ainda se proteger aí essa questão dos benefícios para a Zona Franca de Manaus, tá? Foram os únicos regionais aí Regionais que que mantiveram. permaneceram, que mantiveram. Todos os outros benefícios que a gente tem na Lei Complementar 214, eles são benefícios por conta do produto ou do serviço, né? Então, a gente tem medicamentos que têm alíquota reduzida a zero, alíquota de 60%, então, operações com órgãos públicos. Então, a gente tem alguns serviços que são beneficiados com uma tributação diferente, mas isso vai valer para todos os estados, para todos os municípios, independe da onde ocorrer a operação, né? Então, os outros benefícios, eles não serão regionalizados como é hoje do ICMS, né? Meire, até voltando àquela pergunta, né, da Ciana sobre formação de preço, eu fiquei com uma dúvida, porque a partir de 2027 entra o imposto seletivo, né? Para as empresas que forem afetadas, né, que tiverem esse tributo, que pagar esse tributo, essa formação de preço já começa a sofrer os impactos no próximo ano? Sim, sim. Hum. Porque o imposto seletivo ele é monofásico, né? Então, ele é só devido na primeira saída, não é o que se fala em crédito e débito. Ele é na primeira saída da indústria ou do importador daqueles produtos lá que a gente sabe que tem o rol, né, que são prejudiciais aí à saúde ou ao meio ambiente. Então, óbvio que o preço vai aumentar, né? Eu vou ter o imposto seletivo, que eu vou ter que somar aí no preço. Agora, eu não tenho IPI, muitas vezes, né? Dependendo do produto, eu não vou ter o IPI. Então, no caso das indústrias e dos importadores, eu vou ter essa conta para fazer, né? O Será que quanto vai que ter eu vou uma ter a menos de compensação, né? IPI, IPI vai ter para alguns produtos, né? Mas o que eu tiver alíquota zerada de IPI, porventura possa ter imposto seletivo, e isso vai influenciar no meu preço. Meire, do ponto de vista de sistemas, soluções, né, arquitetura tecnológica, quais são as decisões mais importantes que as empresas precisam tomar esse ano para não sofrerem em 2027 e nos anos seguintes aí de preparação para a reforma? Eu penso que a adequação, né, de todas as emissões que tiver que fazer, então, o mapeamento dos campos, que a gente já falou, a questão dos novos documentos fiscais, então, tem regimes específicos que não serão oferecidos à tributação através de nota fiscal, mas sim declaração, que tem a DERE, que é uma declaração nova, que está em minuta ainda, não tem data de entrega, está só em formato de minuta, mas é importante que se observe. Vai ter uma nota fiscal de transação com imóveis, que é modelo 77, se não me engano, que também está em minuta, mas é importante que se verifique, olha, eu tenho transação com imóveis, então eu tenho que emitir esse documento fiscal. Então, em termos de compliance, a empresa tem que verificar tudo isso. Tem uma coisa muito importante também com a reforma tributária que eu entendo que impacta principalmente prestadores de serviço,
que o fato gerador do IBS é o fornecimento, né, da mercadoria ou a prestação de serviço. No entanto, né, ele traz uma situação em que, se houver adiantamento do pagamento, o fato gerador do IBS, o IBS-CBS já tem que ser recolhido, tá? Então, quando eu estou falando de mercadoria, eu já tenho uma operação que é venda para entrega futura, né? E aí eu já tenho um trâmite disso no ICMS, no IPI e até PIS e COFINS, né? Se tem estoque, se não tem estoque, para ter efeito de tributação ou não. No entanto, para IBS e CBS, houve adiantamento, tem que pagar IBS e CBS. Então, se eu tenho uma prestação de serviço continuada, geralmente o prestador de serviço, ele sempre pega um adiantamento para início do serviço, né? E emitia a nota lá no final e aí pagava os tributos. Agora, não, ele já vai ter que oferecer a tributação do IBS-CBS nesse adiantamento que ele receber. Que nota que eu vou ter que emitir? Aí tem uma nota, uma nota específica lá, nota de débito, né, que eu vou oferecer a tributação disso. E lá no final da prestação de serviço, no final da prestação de serviço, eu emito uma nota pelo valor total e referencio aquelas notas que eu fui emitindo antes de adiantamento para pagar só o líquido do que restar do imposto. Então, vejam, para prestador de serviço, isso é impactante, porque antigamente se fazia um adiantamento, né, um acerto aí contábil desse adiantamento e depois o acerto no final da nota. Então, isso também é uma questão que muda substancialmente aí a questão até de fluxo, né, de caixa para esse prestador de serviço. Isso pode impactar. Vamos falar da área de tecnologia, né? Hoje, pô, as empresas de tecnologia prestam serviço. Vou fazer um projeto, né, de 5 meses. Então, ele divide isso em 5, 6, 7 parcelas, né? Isso vai impactar para quem presta o serviço, correto? Sim, sim, sim. Uma coisa é adiantamento, a outra coisa é pagamento, né? Tá. São coisas diferentes. Eu posso emitir uma nota, aí eu faço a tributação, por exemplo, eu prestei um serviço, eu emito a nota, faço a tributação de IBS, CBS, e esse valor já vai ser pago. Aí, se eu vou receber em parcelas, aí só tem que ver a forma de pagamento do tributo, tá? Mas o impacto que a gente vai ter hoje na questão do adiantamento é que não se falava em pagamento de tributo, né, no adiantamento, né, ISS, ninguém, não se emitia nota, né, você ia emitir no final do serviço, exceto naqueles serviços que já eram, por exemplo, obra de construção civil, ele já vai emitindo as notas a cada entrega, enfim. Mas um prestador de serviço normal, fazer um trabalho de consultoria, algum outro trabalho, geralmente ele emitia ao término do serviço. E hoje, se eu receber adiantamento, eu já tenho que emitir a nota e pagar IBS-CBS. Só pegando um gancho falando de fluxo de caixa, né? Porque a gente fala do split e tal, é importante que, assim, uma regra que a reforma tributária trouxe, que a lei complementar trouxe, é que o cliente ele só vai poder se creditar do tributo, do IBS-CBS, quando este tiver sido recolhido pelo fornecedor, né? Então, quando a gente fala do split, né, se isso o banco já repassar o valor para a Receita Federal e o líquido para o fornecedor, o imposto já está pago e o crédito já vai ser colocado na escrita do cliente. Mas o split payment é primeiro para B2B, então a gente não se preocupa em 2027. Tem que prestar atenção no seguinte: na lei complementar, existe a previsão, e aí isso não tem claro ainda como, porque não saiu o regulamento, do próprio cliente recolher o tributo no lugar do fornecedor. Então, eu emiti uma nota, por exemplo, para a empresa do Leonardo, aí o Leonardo, quando for me pagar, ele não me paga já o valor total da nota, ele já me paga o líquido e já recolhe os tributos para ele poder acreditar, porque ele tem interesse nesse recolhimento para que ele possa acreditar. Então, não é só se estiver valendo o split que esse valor não vai entrar na minha conta, então eu não me preocupo. Existe a previsão também do meu cliente recolher o meu imposto.
Isso é como eu falei, isso tem previsão na lei complementar e não está claro, não está claro ainda porque não saiu o regulamento. No regulamento é que a gente vai saber em quais condições, se isso é uma escolha do contribuinte ou não, mas isso são coisas que a gente tem que estar atento porque vai influenciar no fluxo de caixa. Meire, até a gente está chegando aqui, né? O tempo já tá terminando, mas eu não queria deixar de fazer uma pergunta sobre o split payment, que você até mencionou, que é um dos temas que mais gera dúvidas, né, e preocupação. Mesmo com a implementação gradual, né, o que as empresas já precisam considerar desde agora em termos de processos, né, tecnologias, recursos, né, pensando aí no próximo ano, nos próximos anos, né? O split payment, tem muita gente que acha que não vai acontecer porque é difícil e tal, e tanto a Receita Federal como o pessoal da SERPRO, sempre eles falam muito do split, e porque não deu certo em alguns países da Europa, né? Eles tentaram, não deu certo. No entanto, a gente tem que observar que o Brasil ele tem uma estrutura de documento eletrônico que não tem em lugar nenhum, né? A gente exporta hoje esse know-how, né? A Europa está começando com nota eletrônica, e o Brasil já está há anos-luz disso. Então, a aposta é que isso funcione no Brasil justamente por conta disso, tá? O que as empresas, Leonardo, tem que tomar cuidado aí, né, com relação ao split, né? O split, na verdade, vai ser implementado pelo comitê gestor, pela Receita Federal e os arrecadadores, né, os bancos, enfim. Mas o que do lado da empresa tem que tomar cuidado? Primeiro, com a questão do meu fluxo de caixa. Eu tenho que pensar que eu não vou receber o valor para depois recolher o imposto, eu vou recolher isso, eu vou sofrer, né, a retenção disso no momento do pagamento. Então, isso é um impacto grande. Uma outra coisa é que a empresa tem que se estruturar efetivamente para verificar se essa questão do split e da colocação dos débitos e créditos estão sendo feitos de forma correta, né? Eu não posso dizer que vai ser 100% assertiva a pré-apuração, que eu não tenho nenhum ajuste para fazer. Então, mesmo que aconteça, né? Eles fizeram a retenção, isso já caiu como crédito no meu conta corrente aí do meu imposto, então tá tudo certo? Não, eu tenho que verificar tudo isso que vai acontecer. Uma coisa importante aí, eu tive o meu pagamento lá splitado, né? Então o valor já foi para a Receita Federal. E se tiver uma devolução? Como que vai acontecer? Então, eles estão dizendo o seguinte, até saiu na lei complementar agora, 227, que eles têm um prazo para devolver esse imposto, são 3 dias para devolver esse tributo no conta corrente da empresa. Então, são muitos detalhes aí que eu tenho que observar. As devoluções, eu tenho que observar a questão dos créditos e débitos se estão colocados de forma correta, enfim. Inverte, né? A gente passa a checar o que está sendo feito no sistema da Receita Federal e do Comitê Gestor. Perfeito. É muita informação, muito trabalho. É muita coisa, Pela frente, muita coisa. É campo novo, é código novo, que tem o CECLES, né? É importante falar, todas as notas fiscais, tudo que você emitir, você tem que colocar um código novo que chama CECLES, que indica se é tributado, se tem redução, se tem imunidade. Então, porque eu falei muito de mapeamento, né? Todo mapeamento eu tenho que pensar que eu tenho que colocar o código de serviço, a NBS ou a NCM e o CECLES daquela operação, né? Que seria a antiga CST, né? Que tem agora o CST e CECLES do IBS-CBS também, tá? Bom, pessoal, temos um programa com esse último recado aí da Meire. A gente chega ao final do nosso episódio do Omni Talks. Meire, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento prático, estratégico, né, com a gente em um momento tão importante da reforma tributária. Eu acho que ficou claro que 2026 é um ano decisivo para as empresas. Sim, eu agradeço e, assim, temos muito trabalho, né? A Valara está aí para apoiar também, a gente tem feito todo esse mapeamento, todos esses códigos, enfim, temos muita coisa para fazer, mas vai dar certo.
Sim, Vai lembrando que ser a um ano Valara de muito trabalho, mas muito produtivo. Com certeza, lembrando que a Omini é parceira da Avalara, né, e atua na implementação das soluções fiscais. Bom, quero agradecer ao Rogério também, ao Léo e, sobretudo, a você que acompanhou o nosso episódio, né? Obrigada pela consideração. A gente viu que a reforma tributária não é apenas uma mudança de impostos, como como a Meire frisou bastante aí na fala dela, mas uma transformação profunda, né, na forma como as empresas lidam com processos, sistemas e informações. Se você quer entender como a Omini Tecnologia pode apoiar sua empresa nessa jornada, nossos contatos estão na descrição do vídeo. Siga a Omini nas nossas redes sociais, no YouTube, para acompanhar os próximos episódios da nossa série, do Omini Talks, e até a próxima.